Tudo bem? Aqui é o Filomeno, esse é o Terra das Finanças, e eu te ajudo aqui, a partir das informações e das aulas que a gente tem aqui no Terra das Finanças, eu te ajudo a sair do zero e a chegar a um patrimônio de pelo menos R$ 100 mil. E nessa aula de hoje eu queria falar sobre por que o medo de perder dinheiro nos investimentos ele não deve te impedir de investir. Na verdade, é mais ao contrário mesmo. Esse medo, esse receio, ele é um aliado seu. Eu vou explicar exatamente por que ele é um aliado seu. E ele pode servir, inclusive, como um estímulo para você começar a investir, caso você ainda não invista. E esse sentimento, esse receio, esse medo de perder dinheiro, isso é uma coisa muito comum a muita gente. Em especial para quem já passou por essa experiência, assim como eu, já perdeu dinheiro investindo, porque não sabia o que estava fazendo, ou porque aconteceu algum percalço no caminho. Quem passou por isso, ou quem não conhece nada do assunto, mas já ouviu muitas histórias, já ouviu gente falar assim, poxa, ó, conheci um cara que tinha muita grana e perdeu dinheiro, conheci uma pessoa que era milionária e perdeu tudo na bolsa, ou então você viu um filme, ou viu um documentário, ou leu um artigo. Se você viu isso, provavelmente você pensa a mesma coisa. Você pensa a mesma coisa que muita gente, e como eu pensava também. Você pensa assim, pô, por que eu vou me arriscar? Por que eu vou colocar em perigo o meu dinheiro, o meu rico dinheiro, todas as economias? Por que eu vou fazer isso? E a verdade é a seguinte: quando você investe, é exatamente esse medo, inclusive, que vai garantir que você tome todas as atitudes necessárias para não perder o dinheiro. Tudo isso para quê? Para você aproveitar, obviamente, a mágica dos juros compostos, embora não seja mágica, é matemática pura, mas parece mágica. Esse efeito dos juros compostos é o que faz crescer o seu patrimônio. E para você aproveitar isso, obviamente, você precisa investir. Na última aula eu falei sobre as três máquinas que compõem a fábrica de riqueza que todos nós temos. Cada fábrica, cada pessoa é uma fábrica, e a nossa fábrica ela tem três grandes máquinas, né? Ela tem a máquina de fazer dinheiro, geralmente é o nosso trabalho, é aquilo que a gente vende o nosso tempo, o nosso esforço, né? A nossa energia. A gente tem a máquina de poupar, que é aquela que separa uma parte do dinheiro para pagar as nossas despesas e outra parte do dinheiro que vai ser usada na terceira máquina, que é a máquina de investir. Então, o que eu vou falar hoje é sobre como a gente pode transformar essa máquina de investir, essa máquina de multiplicar dinheiro, que é uma máquina de fazer, uma de poupar e uma de multiplicar. Essa de multiplicar dinheiro, que é a máquina de investir, ela tem alguns truques que você pode usar para transformar ela em uma máquina mais eficiente, gerar mais dinheiro para você. Mas para isso ser feito, uma das coisas que você vai precisar superar é o seu medo. Então, o que acontece? Geralmente, esse receio de investir, ele se manifesta de dois jeitos. Tem duas formas principais disso acontecer. A primeira forma disso acontecer é quando você toma uma decisão ruim. É mais ou menos assim. Imagina que você passou a sua vida toda acostumado a trabalhar, tirar uma parte do seu dinheiro, guardar isso na poupança, só que aí um belo dia você decide, por alguma razão, a investir tudo isso na Bolsa de Valores, né? E você escolheu lá uma ação, algum outro produto da Bolsa de Valores, investiu e, por alguma razão, o investimento não saiu como você imaginava e você perdeu um pouco daquele dinheiro. Então essa foi uma decisão ruim. Não que investir na bolsa seja uma decisão ruim, mas investir na bolsa sem saber o que você está fazendo, sem ter uma estrutura, sem ter um controle de risco por trás, muito provavelmente vai resultar em algum desgosto para você, porque a bolsa de valores ela entra numa categoria de renda variável. A renda variável tem uma forma de você trabalhar esse investimento. Pois bem, seguindo então nessa linha, se você fizer a sua escolha errada, o que vai acontecer com você é algo que aconteceu comigo, pessoalmente, quando eu decidi investir em ações sem saber o que eu estava fazendo. O que aconteceu? Eu, em um determinado momento da minha vida, já contei essa história algumas vezes, mas talvez você não saiba, em um determinado momento da minha vida, há muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás, eu decidi que eu queria investir. Eu queria usar a minha máquina, a minha terceira máquina, porque eu já estava usando a primeira de fazer dinheiro, a segunda de poupar, a máquina de investir estava parada. Eu falei, bom, está na hora de eu fazer isso. E como eu ouvia muita gente falando que ganhava muito dinheiro investindo na bolsa, eu pensei assim, poxa, não deve ser algo tão difícil, né? Então eu vou lá, vou fazer um curso, eu vou começar a investir. Fiz o curso, comecei a investir, comprei ações da Petrobras e da Vale, que eram ações, naquela época já eram ações bem famosas. E o que aconteceu foi que, por conta das operações que eu fiz, sem saber o que estava fazendo, eu vi 2 anos de economias se derreterem na minha frente.
E aí eu falo, não é nem que elas viraram pó, porque pó a gente vê acumulado no canto, né? Não viraram pó, não, viraram nada, desapareceram totalmente. Por quê? Porque eu não sabia o que estava fazendo. Esse medo de você investir em renda variável sem saber o que você está fazendo e de ver o seu dinheiro derreter, isso é um dos maiores problemas para o investidor pequeno, para aquela pessoa que não tá acostumada ainda a lidar com isso. Mas existe ainda um segundo tipo de receio, né, de perder dinheiro, que são os crimes e fraudes. Que é o seguinte, é eu colocar meu dinheiro em alguma coisa, em algum investimento, e de repente esse dinheiro desaparecer. Ou como diz uma grande amiga minha, alguém fumar o meu dinheiro, né? É como se alguém pegasse ali o meu dinheiro e transformasse ele num cigarro e fumasse ele e ele virasse fumaça, desaparecesse no ar. Esse é um outro receio muito grande também, que muita gente tem. Também baseado em muito que se ouve por aí, e muito que se já divulgou de fraudes, especialmente fraudes virtuais, ou golpes, ou de alguma forma o governo retirar uma parte desse dinheiro de você. Quem é um pouco mais velho, quem tem a minha idade, por exemplo, já deve ter ouvido falar, ou pelo menos vivenciou nessa época aí, o que aconteceu no começo dos anos 90, que foi o governo Collor reter uma parte da poupança. Isso foi uma coisa que aconteceu uma única vez, mas que todo mundo tem até hoje história para contar sobre isso. Esse também é um medo das pessoas, de que de repente alguém fique com o dinheiro delas. E aí, assim, existe ainda uma terceira situação que envolve os dois casos, que é quando você, sem saber, sem ter estudado, sem ter aprendido, você toma uma decisão errada, e por conta dessa decisão errada, alguém leva o seu dinheiro de maneira criminosa, como se fosse uma fraude ou como se fosse um roubo mesmo, né? Eu estou falando isso por quê? Que é bom distinguir esses dois tipos clássicos de formas de perder dinheiro, porque são esses os mais comuns, são essas as formas que as pessoas mais sentem no próprio bolso ou têm receio de investir pensando nisso. Mas eu não vou considerar aqui, para essa aula de hoje, eu não vou falar, por exemplo, de esquemas sabidamente ilegais. Por exemplo, você descobre que tem alguém na sua cidade, ou no seu bairro, na sua família, depende, que está negociando coisas ilegais. Bom, se você decide investir nisso, se você decide colocar o seu dinheiro nisso, você está sabendo que aquilo ali pode dar problema, né? E se pode dar problema e corre esse risco, e você colocou o seu dinheiro lá, você está sabendo o que você está fazendo. Então, aí é com você, esse risco é com você. Compras mal feitas, né, ou vendas mal feitas, você decidiu vender seu carro, vendeu pela metade do preço, ou comprou por um preço muito mais alto, rolos, né, pegou dinheiro daqui para emprestar ali, fez empréstimos duvidosos. Tudo isso entra numa categoria de problemas com dinheiro, problemas financeiros, que não vão ser objeto dessa aula de hoje aqui. Porque esses eu estou considerando que você, de certa forma, já tem uma boa noção. O que eu vou te explicar é do investimento legalizado, do investimento que tem controle. Existem órgãos do governo que controlam os investimentos que eu vou falar aqui hoje, e por isso existem estruturas que te ajudam a simplesmente não ver o seu dinheiro desaparecer. Por isso, essas são estruturas legais. E assim, é importante frisar que eu não sei, né? Talvez você tenha sido vítima de algum esquema financeiro, de uma pirâmide, talvez você tenha perdido dinheiro com isso, talvez você tenha perdido, inclusive, a sua coragem de investir depois que você passou por essa situação. Por exemplo, alguém pegou um empréstimo ou comprou um carro financiado e no final descobriu que pagou por 2 carros em vez de um só, né? Pagou o equivalente a 2 carros, ou um imóvel, ou fez uma operação como eu fiz no passado e perdeu muito dinheiro. Então, se esse é o seu caso, se você tá relutante em investir porque você já passou por isso ou está passando por isso, eu queria só te dizer que isso é algo pelo qual muitas pessoas passam. Você não está sozinho nessa situação, muita gente passa por isso, mas que existe uma solução. Eu não vou dizer para você aqui que é uma solução simples, tá? Ela não é super complexa, mas ela é uma solução que demanda certo esforço. Você vai precisar investir um pouco da sua atenção, um pouco do seu tempo e da sua energia nisso. Mas existe uma solução para isso. E aí, assim, quando a gente para analisar os investimentos mesmo, né, quando a gente para analisar aonde a gente coloca o dinheiro para fazer ele crescer, não tenha dúvidas de que o investimento mais popular do Brasil é a poupança. A poupança, inclusive, ela virou sinônimo
de guardar dinheiro. Quando você fala que você vai guardar dinheiro, você está montando uma poupança, né? E essa tem uma explicação muito boa. Primeiro que a poupança, Primeiro que a poupança foi criada, na época o Brasil ainda era um império, o Brasil nem era república ainda. Foi criada a poupança, a modalidade de poupança foi criada quando o Dom Pedro II criou a Caixa Econômica Federal. Então já é algo muito antigo. Segundo que depois de muito tempo, sei lá, talvez nas últimas décadas, é que o brasileiro passou a ter outras opções de investimento além da poupança. Antes disso, a única opção de investimento que você tinha era a poupança. Ela é, de longe, hoje, o investimento mais popular entre todos os brasileiros. E tem algumas razões para isso. Primeiro, todos nós brasileiros confiamos que a poupança ela é segura, né? A gente acredita nisso. Por que a gente acredita nisso? Mesmo tendo passado por aquelas situações na qual a gente viu o Collor reter uma parte do dinheiro, a gente sabe que a poupança, a gente sabe como ela funciona, a gente sabe que tem uma estrutura por trás, a gente não ouve pessoas falando, nossa, eu coloquei todo o meu dinheiro na poupança e perdi, como a gente vê isso, né? Ouve isso em relação à Bolsa de Valores, por exemplo. A gente sabe como funciona a caderneta de poupança, ela é simples, ela é rápida, qualquer pessoa pode ir na Caixa Econômica Federal e abrir uma caderneta de poupança. Inclusive, tem uma pesquisa que foi feita pela Ambima, que é uma associação que trata de investimentos, que verificou o seguinte, dos produtos financeiros mais usados pelos investidores brasileiros, 84% das pessoas prefere a poupança. 84% dos brasileiros que têm costume de guardar dinheiro, né, e colocar em algum tipo de investimento, prefere a poupança. Então, essa é uma indicação de como a poupança é, sim, um investimento muito popular. E, assim, dá para imaginar também, se você for falar para uma pessoa que ganha, vou colocar aqui um exemplo, a pessoa ganha R$2.000 por mês e ela começa a fazer um esforço para poupar, digamos, R$200. E para essa pessoa faz muita diferença R$200. Para todo mundo, R$200 é bastante dinheiro. Então, por que ela iria arriscar colocar esse dinheiro no investimento duvidoso? Eu vou colocar duvidoso aqui até eu explicar para você como ele funciona, mas sabendo que a poupança é seguro, é melhor deixar lá. O problema da poupança, se é que isso é um problema, né, é que o rendimento dela é pequeno. Hoje em dia o rendimento da poupança perde da inflação. E você deixa de aproveitar uma série de outras coisas. Vou te citar um exemplo aqui. Você está andando na rua, você vê, por exemplo, um shopping. Aquele shopping, muito provavelmente, ele pertence não às lojas que estão ali naquele shopping, ele pertence a uma empresa. Essa empresa, é possível que essa empresa faça parte de uma coisa chamada fundo imobiliário. O fundo imobiliário está disponível para que qualquer pessoa que queira compre um pedaço do fundo e receba um pedaço do aluguel daquele shopping. Trocando em miúdos, você pode se tornar um sócio, né, daquela empresa que é dona daquele shopping, pagando muito pouco, às vezes menos de R$100 pela cota. Ou ainda, você pode, por exemplo, ser sócio de uma grande empresa. Sócio, inclusive, com direito a lucros. Ou seja, existem formas de você investir que trazem muito mais dinheiro para o seu bolso, além da poupança, obviamente. E aí, existem outras opções mais conhecidas, como o Tesouro Direto. Mas para que isso aconteça, você precisa entender como esses investimentos funcionam. E aí você precisa também perceber que às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu não quero correr riscos. Mas pensa bem, o que é mais arriscado? É você cuidar do seu dinheiro, estudar, aplicar esse dinheiro, investir esse dinheiro e cuidar da sua própria aposentadoria, ou trabalhar 35 anos, das 8 da manhã às 5 da tarde, 35 anos, esperando que daqui a talvez 20, talvez 15, talvez 30 anos, a Previdência Social, o governo federal, tenha dinheiro em caixa para te pagar a sua aposentadoria. Qual que você acha que é mais arriscado? Para muita gente, é mais arriscado investir. Mas se você lembrar que a Previdência Social hoje, ela já é deficitária, ela já sofre com isso, já sofre com a falta de dinheiro, a chance de que daqui para frente a Previdência Social tenha mais dificuldade ainda de pagar é muito grande. Tem um outro perfil também que fala assim, poxa, mas eu não quero porque eu acho arriscado eu colocar meu dinheiro. Perceba,
você pode fazer uma outra coisa, você pode acabar, em vez de juntar dinheiro para fazer uma compra, você faz um empréstimo ou você faz um financiamento. Lá no final, o que vai acontecer é que você vai pagar 2, 3 vezes o valor daquele bem que você está comprando. Sendo que você poderia ter juntado esse dinheiro, investido ele e pagado um valor bem mais baixo, inclusive, por ele. Às vezes você ganha um bom desconto investindo. E tem também quem tem costume de pagar, por exemplo, apenas o mínimo da fatura do cartão de crédito. Isso é com certeza absoluta. Você está arriscando muito mais dinheiro fazendo isso, porque os juros do cartão de crédito chegam tranquilamente aí a 400, quase 500% ao ano. Você está jogando muito mais dinheiro fora do que você estudar e se preparar e usar investimentos, montar uma estrutura de patrimônio para que você consiga ter dinheiro em caixa para fazer os seus gastos e cuidar da sua aposentadoria, cuidar dos seus planos. Você provavelmente tem planos, comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem, morar no exterior, não sei. Mas esses planos, para que eles sejam realizados, você vai precisar de dinheiro. E para ter esse dinheiro no dia em que esse plano, no dia que chegar a hora de você realizar o seu sonho, você vai ter que precisar investir. O que falta, na verdade? Falta conhecimento. A maioria das pessoas que não está acostumada a investir, por exemplo, não tem uma noção muito clara daquilo do que é um bom investimento, do que é um investimento ruim, sabe? Mas será que eu corro muito risco? Será que eu corro pouco risco? E aí entra um pouco disso que eu estava falando no começo aqui. O meu papel aqui é te ajudar a sair do zero e chegar num patrimônio de pelo menos 100 mil reais e aí para frente, usando essa estrutura de investimento e usando outras estruturas também. Para ficar mais claro, imagina que você recebe uma proposta de investimento, alguém chega para você diretamente e diz assim, olha, eu tenho aqui um investimento que vai te render 10% ao mês. Geralmente a pessoa que faz isso é uma pessoa agradável, tem uma conversa boa, sabe te envolver, vai te dizer, poxa, você está perdendo tempo, você está jogando o seu tempo fora, você está jogando dinheiro fora. Eu tenho uma proposta para você aqui ótima, 10% de rendimento ao mês. Se você não estudou um pouco, se você não tem muita noção do que isso significa, você nem vai saber de cara se isso é muito ou pouco, né? Mas vamos imaginar que você acha que essa poderia ser uma boa opção. Como é que você iria decidir se você ia embarcar nessa ou não? A primeira coisa que você precisaria saber é que é o seguinte: risco e retorno andam sempre juntos. Então, quando alguém te oferece alguma coisa que dá um retorno grande, dá um juros grande, dá um ganho grande, é bem provável que exista um risco grande associado também. Mas o quanto de cada um aí eu tenho como saber? O que é um risco alto? O que é um retorno alto? Para você ter uma ideia do que é cada um desses, você precisa conhecer uma coisa chamada taxa livre de riscos. Taxa livre de risco é o seguinte: qual é o valor que me pagam para eu investir o meu dinheiro, receber um retorno maior que a poupança, mas ter risco praticamente zero de levarem meu dinheiro, de roubarem meu dinheiro, de fumarem meu dinheiro, enfim, de transformarem meu dinheiro em pó. Qual que é essa taxa? Essa taxa, ela é uma taxa conhecida por uma sigla, Selic. S-E-L-I-C, Selic. Essa é a taxa básica de juros da economia do Brasil. Então, se você não sabe o que é Selic, você precisa estudar. Aqui no Terra das Finanças tem vários vídeos que explicam sobre isso. Você pode assistir esses vídeos que explicam detalhadamente o que é Selic, o que é CDI. Ou você pode pesquisar também. Tem muito material sobre isso, falando no Google. Mas o que é a Selic na prática? A Selic é o seguinte: é a taxa que o governo federal vai te pagar para você emprestar dinheiro para ele. Ou seja, você empresta dinheiro para o Brasil e o Brasil te paga isso. Então, só para você ter uma ideia, hoje, a taxa Selic ela está em 2% ao ano. De cara, se você já sabe essa informação e alguém te oferece um rendimento de 10% ao mês e a taxa livre de risco é 2% ao ano, já fica claro que você está correndo um risco grande. Mas como é que eu vou saber isso? Você não vai ter como saber se você não estudar. Mas você precisa ficar atento à comparação dos números. Ninguém vai te oferecer almoço de graça. Se estão te oferecendo uma taxa de 10% ao mês, provavelmente você está correndo muito risco. Mas talvez quem estiver te oferecendo isso não vá te dizer. Talvez quem te ofereça essa opção de investimento nem saiba que tipo de risco que existe nesse investimento também. Mas você sabe. Por quê? Porque é uma diferença muito grande entre as duas coisas, né? Eu empresto dinheiro para o governo federal por 2% ao ano e alguém me oferece 10% ao mês. Bom, para
só para concluir essa história. Isso é uma história real, tá? Um investidor, um influencer, ele teve um prejuízo de 30 milhões de dólares na bolsa, 30 milhões de reais na bolsa, perdão, e ele oferecia 10% ao mês. Quem entrou nessa onda de investimento com ele, perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro por outras razões, inclusive aquelas relacionadas ao que eu falei no começo. Ele não tinha um fundo de investimento registrado nos órgãos que deveria, ele estava promovendo um tipo de propaganda enganosa. Por quê? Porque ele não tem como garantir que você vai ter 10% ao mês, porque realmente você não tem como garantir isso. Na estrutura atual do Brasil, não tem como garantir isso. Então, esse foi um ato criminoso, que pegou muita gente, mas pegou principalmente as pessoas que, assim como a maioria de nós, quer ficar rico rápido, né? Acho que a grande maioria da gente quer ficar rico rápido, mas que desprezou o efeito do risco. Correndo risco, acabou perdendo muito dinheiro. É importante que você saiba também que existem opções, por exemplo, como o Tesouro Direto, que te permitem investir a partir de R$ 37,00. Ou seja, o Tesouro Direto hoje permite a um risco muitíssimo baixo, e depois eu vou explicar por que ele é considerado um investimento de baixo risco, mas ele permite que você invista com R$ 37,00. Com menos de R$ 100,00 você consegue investir em fundos imobiliários e em ações. Eu também vou mostrar um pouco disso mais para frente. Então você não precisa pegar todas as suas economias e investir em algo que você não conhece. Se você começa a estudar e começa a desbravar coisas que você ainda não tem muito costume, não está muito familiarizado, você tem que começar pequeno. Essa é uma outra forma de você evitar grandes perdas, não é? E aí, assim, tem muita gente que resiste a essa ideia de investir além da poupança, porque diz, olha, poupança é segura, ela rende menos, mas pelo menos é um pouco de rendimento, eu não quero mexer com isso. Não tem problema, o dinheiro é seu, você sabe o que vai fazer. Eu só queria lembrar o seguinte, que em primeiro lugar, a poupança, ela é uma opção boa, mas para reserva de emergência. Então, de novo, quem não sabe o que é uma reserva de emergência, pode procurar depois nos vídeos aqui do canal, vai ver que tem lá um vídeo que eu explico exatamente como criar sua reserva de emergência, mas basicamente a ideia é que a reserva de emergência seja um dinheiro que você tem para emergências. E por que a poupança é uma boa opção para isso? Porque na poupança, esse dinheiro vai ficar disponível para você durante finais de semana, durante feriados, ele não depende da bolsa, não depende de você pedir hoje para o dinheiro sair amanhã. Ou seja, ele atende, a poupança, ela atende uma série de critérios importantes para uma reserva de emergência. Mas a poupança, ela rende menos do que a inflação nos dias de hoje. Logo, se você pegar todo o seu patrimônio e deixar na poupança, você provavelmente vai estar perdendo dinheiro por conta da inflação, enquanto você poderia estar aproveitando outras oportunidades. Tem pessoas também que falam assim, poxa, mas eu já vi muita gente perdendo dinheiro na bolsa. Eu já vi em filmes, já li livros, já ouvi pessoas contando que tinham investimentos que se perderam. Isso é verdade. Mas também muita gente ganhou dinheiro e ganha dinheiro na bolsa. Eu já perdi dinheiro na bolsa, sim, porque eu não sabia o que estava fazendo. Hoje eu tenho investimento na bolsa de valores e hoje eu sei o que eu estou fazendo. A diferença entre perder e ganhar é uma coisa chamada gestão de risco. É você entender quais são os riscos que estão envolvidos e tomar conta de cada um deles. É uma coisa que eu vou explicar lá para frente também. Tem também quem fala assim, mesmo colocando o dinheiro na poupança, ainda existe o risco do governo tomar isso de mim, né? Afinal de contas, no governo Collor, ele confiscou a poupança. Bom, gente, risco é uma coisa que é inerente à nossa vida, né? Porque só existem duas coisas garantidas nessa vida: a morte e os impostos. Então, existe o risco, sim, mas ele é muito baixo. Porque depois disso, a estrutura bancária do Brasil evoluiu muito. Hoje em dia, haveria um peso muito grande político e também financeiro para o país, para o governo fazer isso, confiscar a sua poupança. Então, assim, o risco é muito baixo, é considerado praticamente zero. E tem um último caso que as pessoas falam assim, poxa, eu evito investir porque eu ouço falar de hackers, de ladrões virtuais, de pessoas que invadem a conta e roubam dinheiro e usam cartão de crédito. Isso acontece mesmo. Mas só para você ter uma ideia, uma pesquisa da FEBRABAN, da Federação Brasileira dos Bancos, de 2019, mostrou que cerca de 63% das operações bancárias atualmente são feitas via internet, seja por computador, seja por celular. Só celular
44% das operações bancárias são feitas por celular. Isso significa o seguinte, que você está usando o celular, está usando o seu computador, tem se tornado uma coisa cada vez mais comum. E a gente sabe, existem diversos mecanismos. Os bancos, eles não querem que você retorne à agência porque você tem medo que roubem a sua senha ou que, de repente, alguém invada a sua conta. Por quê? Porque as agências bancárias representam um custo enorme para os bancos. Os bancos não querem isso. Eles querem que você utilize a internet, querem que você utilize os aplicativos que estão cada vez mais seguros para que você também ajude o banco a economizar dinheiro, né? O banco também quer economizar dinheiro. Então, quando você pensa que hoje em dia as transações bancárias estão tão seguras a ponto de você poder fazer, a ponto de quase 50% das transações bancárias do Brasil serem feitas todas por celular, aí você imagina que existe uma estrutura enorme por trás disso, de segurança da internet. Então, existe risco? Claro, mas o risco hoje é muito pequeno. E para quem faz investimento na Bolsa de Valores, né, que também acontece esse tipo de pergunta. Bom, olha só, o investimento na Bolsa de Valores, ele tem várias camadas de proteção. Mas a primeira delas, que é importantíssimo você saber, é a seguinte: tudo que você compra na Bolsa de Valores, todas as ações que você compra, elas ficam registradas no seu CPF. E elas ficam registradas na CVM. É um órgão do governo federal que controla isso. Significa o seguinte, que a corretora que você comprou, pela qual você comprou, se ela falir, você não vai perder aquelas ações que você comprou. Você vai continuar com as ações registradas em seu CPF. Basta você migrar para um outro banco ou para uma outra instituição. Então, assim, é importante você lembrar que uma forma incorreta de você encarar esse desafio é você não querer investir de jeito nenhum. Isso não é uma forma boa, porque você está jogando dinheiro fora, você está perdendo oportunidade. Agora, investir com grupos, com pessoas desconhecidas, com estruturas que você não sabe bem se funcionam bem ou não, com coisas duvidosas, essa também não é uma forma legal de você investir. Entrar sem estudar, sabe? Ir pela cabeça dos outros, por rumores, por discussões de corredor, não é uma boa forma de você investir. Não vá por esse caminho. Procure também não focar no curto prazo quando você for investir, especialmente em renda variável. Quando você foca no curto prazo, o que você está fazendo, basicamente, é deixando os mercados, né, a renda variável, ela chama renda variável porque ela oscila aqui no curto prazo, você está virando refém dessas oscilações. Então, procura não investir no curto prazo e, óbvio, né, não descuidar da sua segurança. Por mais que os bancos, que as corretoras, que a estrutura financeira do Brasil hoje seja segura, você tem que tomar cuidado com quem sabe a sua senha, tem que tomar cuidado com as informações que você passa. É importante que você seja o mais discreto possível em relação àquilo que você repassa para pessoas desconhecidas. Se te ligam pedindo senha ou pedindo informações e você não sabe quem é, você não passa. Ou seja, são cuidados básicos que a gente vê todos os dias aí na mídia, na internet, que você precisa tomar para você não ser vítima de algum tipo de fraude ou de crime. Então, assim, vamos falar agora do que você pode fazer tanto para combater as escolhas ruins, que era aquele primeiro caso que gerava muito medo, que é quando eu não conheço alguma coisa e eu passo a investir em algo que eu não conheço, e aí eu corro o risco de perder dinheiro, estou tomando uma decisão ruim. O que eu posso fazer em relação a isso? Bom, primeira coisa que você deve fazer é você conhecer uma estrutura que relaciona risco e retorno. Geralmente, essa estrutura ela é de um consenso quase geral, tá? Por que isso? Porque pode ser que dependendo do educador financeiro ou da estrutura da instituição que você esteja ali conversando, da pessoa, ela tem uma percepção um pouquinho diferente, porque segurança é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa. Mas o que eu vou mostrar para você aqui agora é o que o mercado normalmente pratica. Então, o que eu tenho aqui, nesse slide que eu estou mostrando? Eu tenho dois medidores. Um medidor de retorno, né, de risco, e um medidor, perdão, de juros de retorno, e um medidor de risco. O medidor de retorno, ele vai de baixo para alto, ou seja, de um retorno baixo, passando para um retorno médio, até um retorno alto. E o medidor de risco faz o mesmo caminho, risco baixo, risco médio e risco alto. Então, vamos começar aqui analisando primeiro as opções de investimento de renda fixa. Qual é o ativo que tem o menor risco? Bom,
podemos ficar entre tesouro direto e poupança, tá? Dependendo de quem for, pode achar que poupança é um pouquinho mais arriscado que tesouro direto ou vice-versa. Mas, na verdade, o risco do tesouro direto e o risco da poupança são riscos muito baixos. Tem um detalhe importante aqui. O tesouro direto, ele é garantido por uma coisa chamada risco país. O que é o risco país? Quando você compra o tesouro, título do tesouro direto, você está emprestando dinheiro para o Brasil. A única chance de você não conseguir pegar esse dinheiro de volta é se o Brasil quebrar, se o país inteiro quebrar. Portanto, você está correndo um risco baixo. É por isso que tesouro direto e poupança tem um risco muito baixo. Mas eles não têm um retorno tão alto assim, embora o tesouro direto tenha diferentes tipos de retorno, e aí é importante você lembrar que quando você planeja, faz o seu planejamento financeiro e passa a usar planejamento de longo prazo, você pode utilizar opções do Tesouro Direto que te dão acesso a um rendimento um pouco maior, como o Tesouro IPCA, por exemplo. Já o Tesouro Selic, que é corrigido pela taxa Selic, ele tem um rendimento mais baixo e tem um risco mais baixo também. Na sequência, a gente tem o CDB, que é um tipo de investimento que os bancos adoram oferecer, as letras de crédito imobiliário e as letras de crédito agrícola, que são menos conhecidos, mas também são produtos comuns, e os fundos de renda fixa. Basicamente, esses são as opções de renda fixa que a gente tem, e essas opções de renda fixa, elas têm um risco abaixo de médio ali, né? Depende, obviamente, do seu perfil, depende do tipo de fundo, mas não são de risco alto e também não tem um retorno muito alto. Pode ser que o seu perfil de investidor seja um perfil mais conectado com essa realidade, ou seja, você não quer arriscar muito o seu dinheiro, você não gosta, você não tem estômago para isso, você não está interessado, e você parte para a opção da renda fixa, tem um retorno um pouco mais baixo, mas para mim é o suficiente. Muito bem. A próxima parte, né, a próxima etapa são os ativos de renda variável. Os ativos de renda variável, eles estão aqui em duas categorias, basicamente. Os que têm risco médio e retorno médio, e aí eu coloco ali ações, fundos de renda variável, fundos imobiliários, e os que têm uma possibilidade de retorno um pouco mais alta, mas também tem um risco altíssimo, que são as opções ou os derivativos e as criptomoedas. Mas por que isso? Pelo seguinte, quando você começa a pensar em ações, em fundos de renda variável, em fundos imobiliários, o risco começa a ser um pouco maior, especialmente se você não conhece aquela estrutura, se você não conhece, não sabe lidar com aquilo. Você pode aprender e você pode dar conta de gerenciar esse risco todo, mas você vai precisar de um tempo para digerir essas informações. Criptomoeda e opções, pessoalmente, eu não invisto. Tá? Eu acho que eles são muito arriscados, mas são opções boas de ganho também. Vou explicar um pouco mais para frente como é que você pode fazer para explorar um pouco dessas opções de alto ganho e alto retorno. Então, conhecer essa estrutura aqui do que tem, de como é que o risco e o retorno é relacionado nos principais investimentos, é essencial para você não fazer escolhas ruins. Então, se você sabe que um determinado tipo de investimento tem um risco alto, pensa bem antes de entrar. Né? Pensa bem antes de entrar, porque ele tem ele pode ter um retorno muito bom, mas você corre um risco muito grande. Uma outra opção importante para você combater as escolhas ruins é você usar o tempo a seu favor. Isso aqui vale especialmente para renda variável. Quando você está investindo em renda variável, você deve pensar sempre no longo prazo. Tá? Você deve considerar que, se você quiser se ver livre das variações do mercado, essas variações elas acontecem em sua maioria no curto prazo, é importante que você faça um investimento no longo prazo. É importante também que você pense na diversificação. Quando você vai investir, você tem que ter um pouquinho de cada. Você tem que entrar em contato com aquela filosofia de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? E por fim, você precisa fazer uma coisa chamada controle de exposição, que é o seguinte: se você está investindo numa determinada empresa, num determinado fundo imobiliário, ou se você está colocando uma parte do seu patrimônio em um ativo de renda variável, você não vai colocar tudo numa coisa só. Nem uma grande parte, nem metade. Você vai colocar algo, por exemplo, como 1%, 2% do seu patrimônio todo nessa empresa ou nessa opção de fundo imobiliário. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa muito grave com essa empresa, ou com esse fundo, ou com essa opção de investimento sua aí de renda variável, você vai perder o quê? No máximo, 1% ou 2% do seu patrimônio.
Pode acontecer? Pode. As empresas falham, elas entram em concordata, acontecem mudanças. A gente viu recentemente aí, por conta dessa questão da pandemia, por exemplo, a gente viu as empresas que vendem álcool gel e máscaras, elas tiveram um crescimento absurdo. Em contrapartida, os comércios e outros tipos de empresas que dependiam do funcionamento normal do dia a dia tiveram grandes prejuízos. Então, essas coisas não tem como você prever. Elas podem acontecer. Para que isso não atrapalhe, para que isso não deixe que você não perca muito dinheiro, você tem que diminuir a sua exposição ao risco fazendo isso. Então, você tem que tomar cuidado com aquilo que você está fazendo, você tem que estar com aquilo bem estruturado. E, de novo, eu não vou entrar em detalhes aqui nessa aula especificamente sobre cada um desses casos, mas todos eles estão em outras aulas disponíveis aqui no canal, ou ainda, caso você tenha alguma dúvida, você é convidado a deixar aqui a sua pergunta, o seu comentário, e eu respondo com o maior prazer. Bom, voltando aqui então. Então, para a gente combater as escolhas ruins, é a gente entender como funcionam as opções de investimento, é a gente estudar e a gente decidir quais daqueles investimentos servem para a gente. E para eu combater as fraudes, os crimes, o que eu posso fazer? Bom, vamos lá. O que você pode fazer? Primeira coisa que você deve fazer, você deve procurar informações sobre aquela entidade que está te oferecendo a opção de investimento. Por exemplo, se você nunca teve contato com uma corretora, se você nunca teve contato com um intermediador qualquer e você tem dúvidas, você precisa fazer uma consulta ou à CVM, isso via internet mesmo, e ao Banco Central também. O Banco Central também mantém registro das instituições financeiras, e a B3. A B3 é a Bolsa de Valores, é o nome comercial da Bolsa de Valores. Se essas opções de investimento, se essas instituições não possuem registro formal nesses órgãos, por aí já é uma ótima indicação de que você não deve se meter com isso. Porque a chance disso aí ser um rolo é muito grande. Via de regra, eu não recomendaria isso no longo prazo, mas se você tem alguma dúvida, hoje em dia os grandes bancos, os 5 maiores bancos do Brasil, eles oferecem opções de investimento em bolsa de valores, no Tesouro Direto. Tem se tornado cada vez mais comum isso, e esses bancos eles apresentam a segurança que só um grande banco pode trazer. Então, enquanto você está aprendendo, enquanto você está se estruturando, enquanto você está tomando contato com o mercado, você pode usar os grandes bancos como alternativa. Inclusive, antigamente os bancos cobravam uma taxa para investir no Tesouro Direto. Hoje acredito que a maioria dos bancos nem tem mais essa taxa. Mas eu queria falar para você especificamente de um fundo que protege o investidor no caso de uma falência ou no caso de uma intervenção ou liquidação, que é um fundo chamado Fundo Garantidor de Crédito. Como é que funciona o Fundo Garantidor de Crédito? Bom, ele funciona assim. Ele é criado, ele é mantido pelas instituições financeiras. Então, num determinado momento, as instituições financeiras perceberam o seguinte: gente, se a gente quiser trazer investidores para cá, a gente precisa ter algum tipo de garantia, né? E o investidor, ele fareja, né? Ele sente quando a coisa não é segura. Então, a gente precisa dar para ele uma garantia mínima de que se ele deixar o dinheiro investido aqui e acontecer uma catástrofe, essa instituição falir, quebrar ou sofrer algum tipo de intervenção, ele vai conseguir receber o dinheiro dele de volta. Como é que a gente vai fazer isso? As instituições pensaram. Bom, a gente vai fazer isso criando um fundo. Então, a maioria das instituições financeiras do Brasil contribui para esse fundo para proteger nós, correntistas e investidores. Esse fundo, Fundo Garantidor de Crédito, ele tem algumas características importantes de você saber. Primeiro, ele protege até R$250 mil de investimento por pessoa, por instituição. Como é que é isso? Bom, é o seguinte: se você tiver investido mais de R$250 mil no seu CPF, né, ou CNPJ, mas vou considerar aqui que você vai investir no seu CPF, como pessoa física. Se você tiver mais de 250 mil investido numa determinada instituição e acontecer um problema ali, aquele dinheiro, por alguma razão, aquela instituição falir, quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito vai devolver para você 250 mil. Uma outra característica importante: esse mesmo CPF, ele está garantido até 4 instituições, ou seja, R$1 milhão no espaço de 4 anos. Significa que se você investir R$250 mil em 4 instituições diferentes, esse R$1 milhão está garantido. Então, se as 4 quebrarem, o que é altamente improvável, tá? Isso é altamente improvável, não tem acontecido, mas se acontecer, você vai
você vai receber, talvez não seja rápido, né? Mas você vai receber esse dinheiro, você tem direito a receber esse dinheiro de volta. Porém, isso é válido no período de 4 anos. Então, para você ter essa garantia novamente, você teria que passar um período novo de 4 anos. Agora, não são todos os investimentos que são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Alguns são, alguns não. Quais são aqueles que são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito? Primeiro, dinheiro no banco. Se você tiver dinheiro na sua conta, no banco, e aí tem uma informação importantíssima para você aqui. Se o seu dinheiro estiver num banco, seja qual for esse banco, tiver lá na sua conta, não precisa ser na poupança, embora a poupança também esteja garantida, mas se ele tiver na conta corrente, até R$250 mil, esse banco quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito devolve esse dinheiro para você. Agora, se esse dinheiro estiver na conta da sua corretora, né, não está investido em nada, está lá na conta da sua corretora, que é como se fosse uma conta corrente, aí ele não está protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, cuidado quando você vai transferir dinheiro do seu banco para sua corretora, já faça isso sabendo qual investimento você vai fazer. Eu disse, o risco é baixo, mas você não precisa ficar correndo esse tipo de risco. Então, dinheiro no banco é protegido? Sim. Poupança é protegido? Sim, até R$250 mil. CDB é protegido pelo Fundo Garantidor? Sim. Letras de crédito, LCI, LCA? Sim. Letras hipotecárias? Também. Letras de câmbio? Também. Existem outros produtos que são protegidos, mas são menos usados, menos conhecidos, então eu listei esses aí, são os principais. E quais aqueles que não estão protegidos? Primeiro, fundos de investimento. Fundos de investimento não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Fundos de previdência também não. Ações também não. Criptomoedas também não. Fundos imobiliários também não. O Tesouro Direto, ele não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Mas como eu expliquei lá atrás, a questão do Tesouro Direto é o seguinte. Não é o Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Só que a participação do cidadão, né, nossa, no Tesouro Direto, ela é muito pequena. A maioria dos financiadores da dívida do governo são outras instituições. Significa o seguinte, que se por acaso o governo for dar um calote, ou seja, se ele quebrar, não é só você que vai deixar de receber dinheiro, é todo um mercado envolvido nisso que vai sofrer esse prejuízo. Então a chance é muito baixa. O que se diz então que o Tesouro Direto ele é protegido por uma coisa chamada risco soberano, ou seja, o risco da nossa nação quebrar. Na prática é um risco muito pequeno. Isso é só para definir essa diferença. Então, quando você está investindo, seja na poupança, no CDB, em letra de crédito, letra de câmbio, ou se está com dinheiro do banco, você está protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Se você está investido no Tesouro Direto, você também está garantido pelo risco soberano, né? Agora, nos outros, você não tem essa proteção, mas você tem outras formas de você aproveitar. Perceba, por exemplo, que quando você investe em ações, você está correndo o risco de ganhar muito dinheiro e também está correndo o risco de perder dinheiro. Por isso que você precisa saber o que você está fazendo. É por isso que você precisa tomar cuidado e fazer a escolha certa. Mas estudando, se preparando e fazendo a gestão de risco é perfeitamente possível. E aí eu estou falando para você porque muita gente não sou só eu estou incluído nisso, tá? Mas muita gente passa diariamente por esse processo de aprendizado, de estruturação. Você estuda, você coloca um pouco de dinheiro. Então, poxa, eu nunca investi no Tesouro Direto, como é que eu faço? Começa com pouco, estuda um pouquinho, faz o investimento, vê ali se faz sentido aquilo para você, sabe? Tira suas dúvidas. É essencial você contar com uma estrutura de conhecimento, de estudo. O que você não pode é parar de estudar, né? Você não pode deixar de estudar e delegar a outra pessoa para fazer isso para você, porque aí você nunca vai ter controle direito sobre o seu dinheiro. Uma outra coisa que você deve fazer é sempre pensar bem quais são os seus objetivos, especialmente no longo prazo. Existe uma máxima no mercado que diz o seguinte: a paciência deve ser remunerada. Na prática, isso quer dizer o seguinte, que se você tem planos e se você consegue estruturar bem os seus planos, e alguns dos seus planos certamente são planos de longo prazo, aposentadoria, comprar uma casa, ou enfim, esses planos de longo prazo, você vai usar um tipo de investimento que rende mais. Por quê? Porque quando você pega o seu dinheiro e coloca no tipo de investimento de longo prazo, a tendência é que aquele dinheiro, por conta do efeito dos juros compostos, e também porque você se expõe a menos riscos, aquele dinheiro renda muito mais. Então, tomar esses cuidados, aprender como funciona a estrutura, ir colocando, né, como se diz naquela expressão,
Coloca primeiro o dedinho para saber se a água está fria, e depois você coloca o pé inteiro. Não entra de cabeça de uma vez, mas não deixa de investir. Não deixa que o medo te pare. Use o medo a seu favor. Use o medo justamente para criar essa estrutura de controle sua. Fazendo isso, eu posso garantir para você que você vai obter um excelente rendimento, que você vai, no longo prazo, construir um grande patrimônio para você mesmo, aproveitando essas oportunidades fantásticas que a gente tem para investir hoje. Se a gente tivesse nascido nos anos 70, perdão, se a gente estivesse vivendo agora nos anos 70, nos anos 60, 50, a gente não teria essas opções, aqui no Brasil principalmente. Hoje a gente tem opções enormes. Basta que a gente estude, que a gente se prepare, que a gente se planeje e vá usando aos poucos. De novo, se você tiver alguma dúvida, se tem algo aqui que não ficou claro, foram muitas informações, deixa aqui o seu comentário, deixa a sua pergunta, eu vou responder com o maior prazer. Procura nos vídeos aqui do canal, tem muitos vídeos interessantes falando sobre renda fixa, renda variável, Selic, CDI, reserva de emergência, controle de riscos, falando sobre dívidas também, que é algo muito importante. E se você tiver alguma dúvida sobre algum desses assuntos, deixa aqui, eu vou responder com o maior prazer.